Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 15 de março, nessa sexta-feira, um dia que nós meditamos a paixão do nosso Senhor, vamos juntos, nesse tempo de quaresma ainda, fazer aqui a nossa meditação, a nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em voz alta, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis, e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico lá do Evangelho de João. João, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, ele provavelmente presenciou essa cena e ele estava dentro desse contexto e aqui ele narra para a gente. Ele diz para a gente. E lá no comecinho desse texto de hoje, dizia que Jesus ele evitava andar em alguns lugares porque as pessoas queriam matá-lo. E termina a passagem dizendo que eles queriam prender Jesus, mas ainda não tinha chegado a sua hora. E Jesus consegue, vamos dizer assim, escapar. Mas tinha outros lugares que Jesus percorria. Ele vai citar duas regiões ali daquele local onde Jesus vivia, onde Jesus convivia. A Galileia e a Judeia. A Judeia era o local principal daquela região. Era o local pertinho de onde tinha Jerusalém, era a região onde estava Jerusalém. E Jesus, então, o texto diz que ele evitava andar por lá. Mas tinha um outro local, que era a região da Galileia, é a região onde fica Caná, onde Jesus fez o seu primeiro milagre. É a região onde fica ali Nazaré, né, o local onde Jesus cresce. É a região onde fica Cafarnaum, onde Jesus também realiza tantos milagres. Então, tem alguns locais que Jesus anda mais, que Jesus percorre, que Jesus habita. E tem um lugar que Jesus evita. Mas por que Jesus evita? Porque estavam tentando matá-lo. E eu ficava pensando sobre tudo isso e ficava pensando em mim mesmo, né? Pensando na minha vida, no meu dia a dia, e te convido a fazer isso também. Existe em nós algo que vai meio que perseguindo Jesus? Existe alguma área da nossa vida, existe algum local em si em que nós queremos de alguma forma matar Jesus? Em que nós estamos perseguindo Jesus? Porque se Jesus ele é perseguido, ele respeita de uma certa maneira essa nossa decisão. E ele não vai percorrer lá, ele não vai andar. Se existe uma área do nosso coração que a gente não quer que Jesus esteja tão perto, tão presente, se tem algum local que nós não queremos ainda nos converter, Jesus ele vai esperar o nosso tempo. Né? Tem uma passagem bíblica que fala: eis que estou à porta e bato. E quem abrir, eu entro. E eu vou fazer ali o milagre, eu vou fazer a graça. Mas nós precisamos abrir.
E tem outros locais que Jesus percorre, que Jesus não é perseguido. Então eu queria te levar a pensar um pouquinho nisso. Quais são as áreas da minha vida? Quais são os locais que eu estou perseguindo Jesus? Que eu não estou deixando Jesus cumprir a missão dele. Jesus quer cumprir a sua missão. Ele quer revelar o seu amor. Ele quer, sim, muitas vezes, trazer a verdade para nós. Mas a gente, de alguma maneira, persegue Jesus. Eu e vocês, tantas vezes. E nesse tempo quaresmal, nesse caminho de conversão, a gente pode e a gente deve abrir as portas para que Jesus ele faça, para que Jesus ele haja em todas as áreas da nossa vida. Além disso, logo um pouquinho mais na frente, né, vai transcorrendo a passagem e Jesus fala assim, que as pessoas, parece que elas eram apegadas ao aspecto humano de Jesus. Olha, esse Jesus aí, esse cara que está falando, a galera está achando que é o Messias, que pode ser o Messias, a gente sabe de onde ele vem. Humanamente falando, sabiam que Jesus era de Nazaré, sabiam que Jesus era filho de Nossa Senhora, né? E Jesus, ele humanamente falando, ele tinha sim as suas raízes. E às vezes a gente se fecha nessa questão humana e esquece de contemplar a Deus, a graça de Deus. Tantas e tantas vezes nós nos apegamos às coisas humanas e não nos deixamos abrir para a graça de Deus. Então Jesus ele fala assim, vocês acham que conhecem o Pai, mas não conhecem. Eu que conheço o Pai, eu que vim do Pai. Eu estava lá junto com Ele e vim aqui para amar, para salvar, não para condenar, mas para amar. Amar e salvar cada um de nós. Então, às vezes, nós nos apegamos a esses aspectos muito humanos. Né? Nós somos seres humanos, nos apegamos aos aspectos humanos, mas esquecemos que Deus, que Jesus é Deus, que Deus é Deus. Deixemos Deus ser Deus. Deixemos Deus fazer na minha vida, na sua vida. Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós não damos um passo a mais porque nós não confiamos em Deus? E aí a gente pega só o aspecto humano e a gente não deixa Deus ser Deus. O terceiro ponto que eu queria trazer para essa nossa reflexão, já no finalzinho da passagem, fala sobre essa questão do escondimento. Jesus ele vai meio que às escondidas. E eu lembrava dos dias de hoje, dos dias atuais, que Jesus ele continua escondido. Eu lembro da frase do cardeal Raniero Cantalamessa, que ele fala que o pobre é o Cristo escondido. Tantas vezes nós esquecemos disso. Tantas vezes nós deixamos de lado aquele que Jesus se configura de maneira perfeita ali. Jesus, ele está de maneira passiva, sim, mas no pobre. Jesus, ele está nesse mundo como se fosse caminhando incógnito. Eu lembrava daquele filme e daquela cena do Alto da Compadecida, que lá no finalzinho, Jesus, ele se veste, de pobre, e ali parece que cai uma venda, e o ator, ele fala exatamente isso. Olha, às vezes Cristo, ele se veste no pobre para testar a nossa solidariedade, é alguma coisa assim que o filme fala. Mas, para nós, isso não é só uma cena de filme. Nós que já tocamos, que já contemplamos, nós que já tivemos uma experiência com Cristo naqueles que mais sofrem, nós podemos e nós devemos anunciar isso ao mundo. Assim como há 2000 anos atrás, Cristo caminhava, Deus caminhava no meio do povo e muitas pessoas não reconheciam. Hoje, Jesus continua caminhando no meio do seu povo. Jesus continua sendo o Emanuel, o Deus conosco. E tantas pessoas ainda não conhecem, ainda não veem essa face de Deus, essa face do Cristo abandonado, do Cristo que toma as dores de todos aqueles que sofrem. De maneira especial, naquela passagem lá de Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Era eu ali. E nós podemos tocar nisso, nós podemos fazer uma experiência a partir desse mistério.
o mistério da vida de Jesus, o mistério da vida de Cristo. Então, eu queria mandar um abraço especial para os nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento, nas casas da Obra Lumen, e que alguns de vocês foram visitar a gente no retiro que nós fizemos no final de semana passado, e vocês foram muito importantes para nós, muito importantes, porque nós conseguimos ver a face e o amor de Deus, desse Cristo que antes estava ali abandonado, mas agora está nesse processo de ressurreição. Nesse caminho quaresmal que nós caminhamos ali rumo à Páscoa, nós contemplarmos a face e o amor de Deus em vocês é muito importante para nós. E é, sim, uma grande graça que Deus nos dá. Então, levemos tudo isso para a nossa oração. Deus fala conosco, Deus está conosco, caminha conosco, está neste mundo, mas muitas vezes a gente não percebe. Tenhamos o nosso olhar atento e que a Virgem Maria ela nos ajude. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tchau, tchau.